Sejam muito bem-vindos ao canal Underline Meu Jardim na Roça. E hoje, pessoal, quero dar um passeio aqui com vocês, mostrar a vocês vários ambientes onde eu encontrei os cantinhos certos para cada plantinha. Sempre, né, nós colocamos a planta num determinado local e acaba que ela não gosta daquele local, ela não se desenvolve. E existem plantas, né, de todo tipo e onde eu já tentei várias vezes sem sucesso, né, colocar elas aonde eu queria, quando na verdade quem escolhe o local ideal é a própria planta, né, não tem jeito. Então, vou mostrar a vocês os cantinhos que eu tenho por aqui, onde eu sempre tenho uma plantinha espalhada aqui pelo quintal. Começando aqui, gente, nesse lugar aqui sombreado, embaixo de um pé de manga, eu tenho aqui, gente, esse sedum maravilhoso, que é o sedum trelesia, de facílimo cultivo. Tenho ele no sol pleno, mas também é um sedum muito bom de cultivar embaixo das árvores. Nesse caso aqui, ele pega um solzinho na parte da manhã e com o passar do dia, ele fica apenas na claridade, como vocês podem ver nesse momento. Então, pessoal, esse foi o lugarzinho que eu achei. Tá plantadinho aqui, ó, numa panelinha velha, reciclada, de alumínio, onde eu fiz um furinho, né, e prendi a panelinha aqui no pé de manga, ó. Deu super certo. Tá ficando pendente, tá uma coisinha linda, né? Maravilhoso esse sedum. Aqui abaixo também eu tenho, gente, esse senécio aqui, ó, muito legal também. Olha só, quase não tem substrato ali. Olha isso, gente. Choveu, caiu o substrato, mas olha aqui como é que ele tá. Também se deu muito bem aqui. Depois eu vou adicionar, colocar ali o substrato e inclinar um pouco mais o vasinho. Plantadinho, ó, num vasinho de coco, super simples, com casquinha de coco, né, que eu consumi o coco e fiz o vasinho e deu muito certo. Outra planta também que eu amo de paixão são as bromélias. Eu tenho só duas espécies aqui, mas eu gosto demais delas. Essa aqui também se adaptou bastante aqui nesse local. Olha só como é que ela tá. Ela fica assim mesmo. Ela não fica colorida no meio, não. Ela fica só verde mesmo. Mas olha só que bonito que fica, ó. Né? Um cantinho assim muito aconchegante, tranquilo, embaixo da árvore aqui, pegando claridade, né? Com vasinho simples, como que dá muito certo, né? Cultivar algumas plantas embaixo das árvores. E esse pé de manga tá abrigando várias plantas aqui, que eu já tinha tentado em outros lugares e não deu certo. Acho que é a Ercília violácea. Olha que coisa linda. Ela foi replantada recentemente. Essa mudinha veio para mim de São Paulo. Já tem acho que mais de um ano. Olha que coisinha rica que é essa planta, gente. É uma delicadeza, né? E esses bulbozinhos dela são muito legais também. São muito bonitinhos. Tá aqui no vasinho também, super simples. Tentei cultivar ela num outro local, também não deu certo. Aí eu trouxe ela para cá. Aqui eu tenho a jiboia também, nesse vasinho que tá improvisado no momento. Tá precisando mudar, porque o vasinho tá muito feio já tá quase quebrando. Ó, o vasinho tá bem feinho já, mas mesmo assim ela tá bonitinha. Eu fiz uma poda recentemente e agora ela tá se renovando. Aqui em cima também eu tenho um cingônio. Esse aqui, gente, é um cingônio, eu vou dizer que é um cingônio rosado. Ele tem assim um leve tom de rosa nos meios dele, ó. Tá vendo? Eu ganhei uma mudinha de uma pessoa muito querida e eu cultivo esse cingônio com muito carinho. E olha só como é que ele está. Pena que a imagem não tá tão boa para poder vocês verem como que ele tá lindo. Também aqui no vasinho, ó. Super simples, pendurado aqui também no pé de manga. Aqui abaixo também eu tenho essas duas espécies aqui, ó,
que era muito complicado para mim de cultivar. Elas não estão lindas, maravilhosas, mas estão aqui, eu estou conseguindo cuidar. Essas vieram da minha mãe tem lá na casa dela, e os vasos dela ficam pendentes, ficam muito lindos mesmo. E aqui, ó, eu consigo cultivar elas embaixo também do pé de manga. Tem também essa bromélia aqui, ó, que está em fase de crescimento, tá até com mudinha. Essa é diferente da outra que eu mostrei para vocês. Essa aqui tem uma folha diferente, ó. E ela tá se renovando. E essa plantinha aqui, né, o tapete de rainha, ela é muito bonita. E eu tenho também outro vasinho dela da folha roxa. Aqui também, gente, esse vasinho que eu tô sempre renovando ele, que é um vasinho também reciclado, ó, que era de uma batedeira velha. Olha só, deu super certo. Replantei também recentemente, que é um vasinho de colar de rubi. E aqui eu tenho os tapetes de rainha que eu falei para vocês. É uma planta maravilhosa, gente, que eu não conseguia cultivar de modo algum. E aqui eu tô conseguindo cultivar embaixo do meu pé de manga. Então a gente tem que aproveitar os espaços, aproveitar aonde a planta se adaptou e deixar ela lá, né? Aí eu já venho, saio regando todo mundo e aí dá super certo. Essa também é uma planta de fácil cultivo, fácil, né, propagação, mas é uma planta muito linda. Aqui no meu caso ela se adaptou mais na meia sombra, pegando também bastante claridade, que é o lambari roxo, ó, foi recém-plantado também. E ele tá muito bem aqui, ó, já tá enchendo a cuia. Coloquei só as ponteirinhas mesmo no substrato. E ele tá aqui ficando muito bonito também, embaixo do pé de manga. Porque essas plantas gostam mais de locais frescos, né, gente? E arejados. Então não adianta eu colocar a planta no local quente, que ela vai dar cochonilha, ela vai dar fungo. Vai aparecer um monte de bichos, né? E vão atacar essas plantas. Inclusive nesse tempo de chuva, né, nessa época chuvosa, aqui no meu cultivo, aparece muito caracol pequenininho. E eles, gente, dizimam as plantas. Eles, de manhã, quando você vai olhar, as plantas estão todas cortadas. Então o ideal é colocá-las no local bem arejado, ó, tá até ventando, que elas vão muito bem nesses ambientes. Agora, gente, eu tô embaixo do outro pé de manga para mostrar a vocês esse lugar aqui que deu super certo para colocar esses chifres de veado. Essa é a minha primeira muda, eu ganhei de uma amiga querida que já tem bastante tempo. E olha só, gente, eu acho muito bonito quando ele tá assim, ó, com essa coloração assim por trás da folha. Olha só. Pena que não dá para vocês verem. Ó, tá vendo? Esse marrom, né? Acho bem legal. E eu acredito, gente, que eu tenho aqui duas espécies do chifre de veado. Olha que coisa linda que ele tá. Super saudável, com folhas novas, ó, e subindo. Essa planta, gente, eu tentei adaptar ela várias vezes no meu pé de nim, na árvore de nim. São umas árvores, né, que são retirados o extrato dela para fazer aquele óleo de nim. Não sei se vocês já ouviram falar. Gente, não tem planta que goste do tronco daquela árvore, nem as orquídeas foram para frente. Mas aí eu coloquei ele aqui no pé de manga e olha como que ele se adaptou super, super bem. Eu acredito que seja por ser uma frutífera, né? Então ela entende, né? A planta sabe, né, que não é tóxica. Já que o nim é uma árvore que ela é fungicida, né? As folhas, então de repente as plantas não se dão muito bem nela. Essa aqui, gente, é uma muda que a minha mãe me deu. Já tem um tempinho também. Esse aqui é diferente. Como vocês podem observar, ele tem a folha mais grossa e mais curtinhas. E o outro tem a folha mais comprida, ó. E ele fica todo espalhado, né?
Esse aqui, ó, foi só eu colocar aqui, já tem uma semana mais ou menos, que eu tirei ele do pé de mim. Olha ali, ó, já tá vindo uma brotaçãozinha nova ali, que é uma folha dessa que tá seca ali, né? Ele eu coloquei um pedacinho de espuma. Essa é uma dica muito boa aí para você que mora num lugar muito seco, ou não tem muito tempo, né, de regar, ou não colocou naquele chachim, né, assim como eu. Coloca um pedacinho de espuma, ó, que aí ajuda a manter a umidade. Hoje, por exemplo, o dia aqui tá nublado, tá com um pouco de sol, mas não é sempre assim, né? Às vezes não dá tempo de regar tudo muito rápido. Então, às vezes eles ficam sem rega e a espuma ajuda um pouquinho a manter aí essa umidade. Vocês podem ver que ele tá bem judiado, tá vendo? Ele tava no local que tava pegando vento demais. E também eu descobri uma posição. Eu coloco ele, plantei ele, gente, não de frente para o sol. Eu fui no tronco do pé de manga, aonde o sol bate na parte de trás da planta. E aí deu muito certo, porque ele não pega o sol de frente totalmente. Ele pega o sol só uma parte mesmo e bastante claridade. Ó, é uma pena que não dá para vocês verem como que está lindo essa planta. Tá maravilhoso aqui esse cantinho também. Tem também, gente, esse vasinho da McDougall. Essa é aquela pequenininha, que eu tenho uma ali que é da maior. Essa aqui é um xodozinho que eu tenho. Ela veio do Jardim da Lídia. Aqui, gente, é um vasinho, ó, de McDougall. Ela é daquela pequenininha, que eu tenho a híbrida dessa planta que é maior. E ele só se adaptou aqui, gente. Eu tinha uma cuia bem cheia, daí eu resolvi fazer um replante há um tempo atrás. E aí eu perdi os tronquinhos e eu consegui conservar esse vasinho aqui. E essa planta, né, é uma das primeiras plantas suculentas que eu tive, né, na minha vida. Então eu agradeço de coração aí a minha amiga Lídia. Olha que coisa linda que ele tá se adaptando muito bem aqui também embaixo de outro pé de manga. Essas duas suculentas aqui são dois seduns que eu comprei no mercado na época. Paguei R$ 3 em cada mudinha. E aí eu fiz o replante, coloquei lá na minha varanda, mas as bichinhas não iam para frente. Então eu resolvi fazer um replante, eu estava com um cochonilho na raiz. Fiz um replante e depois resolvi colocar embaixo do pé de resolvi colocar elas penduradas embaixo do meu pé de limão ali Tahiti, para depois levar elas para a varanda novamente. E acabou, gente, que o pé de limão virou a casa delas, que é ali, ó, debaixo desse pé de limão. E aí eu coloco elas ali, olha só o desenvolvimento. Essa aqui é uma lindeza, ó, ela dá uns coisinha branco ali. Esse aqui eu sei que é o coração partido, a outra eu já não sei a ID dela não, mas eu comprei bem pequitita. Vieram todas duas no potinho 6 e olha só como é que elas estão desenvolvendo. Preferi colocar juntas porque elas estavam plantadas em vasos separados. Mas elas também não estavam desenvolvendo e depois que eu coloquei junto, deu certo. Aí eu acabei deixando ela aqui nesse vasinho. E ainda embaixo do pé de limão Tahiti, olha só, enxertada na pitaia, essa flor de maio. Olha só, eu aprendi a fazer um enxerto, né, com a Lídia Costa. Olha só, ela tem lá vários vasos de flor de maio enxertado na pitaia. E deu muito certo para mim, porque eu ganhei essa mudinha já há um tempão. E as outras que eu tinha ganhado, que vieram juntas, morreram. Mas essa que eu fiz o enxerto tá aqui até hoje. Tô esperando a floração, né? Até hoje não floresceu não. Mas já é uma grande alegria, né? Ter um vasinho de flor de maio aqui no meu quintal. E é assim, gente, não é... Às vezes a gente quer escolher o local que a planta fica, né?
Às vezes nós queremos colocar as plantas no local que a gente quer, mas não adianta que elas não vão para frente. Elas gostam daquele local e elas mostram isso para nós, né? Então, é importante a gente observar as plantas e ver se o ambiente que nós colocamos está sendo ideal para elas. E esse é o resultado, ó, da planta quando ela gosta do local, também sendo cultivada aqui debaixo do pé de limão, e ela se adaptou super bem. Aí eu tô fazendo assim agora. Aonde elas gostam, é lá mesmo que elas ficam, dando tudo certo, né? Depois eu tiro o mudo e vou plantando, fazendo novos vasos. Essa aqui também, ó, é uma espécie de calanchoe, muito simples também. E eu gosto de plantar elas nesses cocos. Esse aqui tá com a casca, mas às vezes eu tiro a casca também. Gosto bastante desses arranjinhos assim de coco. As plantinhas gostam muito. Eu vou colocar agora uma alcinha nele, né? Para pendurar ele também. Olha só como é que tá bonitinho. Coloquei ele aqui para se adaptando no sol, porque essa eu quero cultivar mais no sol pleno. Muitas vezes também nós pensamos se a planta é de sol, né? Às vezes a gente planta lá no sol e deixa lá. Muitas vezes ela, mesmo sendo de sol pleno, ela não vai para frente. E essa vinca, pessoal, ela nasceu aqui por conta própria. Olha que belezura que ela está. Enquanto outras mudas que eu já plantei, coloquei um substrato bom, coloquei um vasinho bom e ela não foi para frente. E aqui, ó, livremente, ela nasceu embaixo do pé de lixia. Vocês podem ver que o sol já está quase chegando aqui nela. E ela pega o sol da tarde, então ela se adaptou super bem. Né, princesa? Dá um oi aqui pro pessoal. Só uma mostradinha, gente. Olha esse hibisco. Que lindo, né? Eu fiz a poda nele, ó. O pé tá ficando cheinho já. Tá vindo muitos botões. Esses pés de hibisco são muito atacados por um bicho que ataca eles, que dá uns problemas nas folhas. Aí eu resolvi fazer uma poda drástica nele, não é que deu certo? Agora ele tá ficando bonito. Aqui também, gente, está aqui um vasinho, ó, super facinho de fazer, ó, reciclado também, uma sacolinha feita com garrafa PET. E essas suculentas se deram muito bem aqui nesse cantinho. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Ó, aqui eu tenho Nus Balmeriano e Milky Way. Coloquei as pedrinhas, ó, porque aí na hora da rega, né, o substrato não sai, ajuda bastante. Vou colocar aqui de volta. Olha só que bonitinho que ele tá. São suculentas de sol pleno, porém, gente, o sol que tem feito tá muito, muito quente. Então, mesmo as plantas de sol pleno, muitas vezes acabam queimando, né? Não conseguem, né, ficar bonitas. Mais uma lindeza aqui também são as 11 horas. Plantinhas boas de cultivar, de fácil cultivo, também pode ser cultivada, né, no vaso. Aqui ela está compartilhando o vaso com uma buganvília branca. Ó, essa aqui, ó, tem a flor grande, muito bonita, e essa aqui é uma dobrada. Olha só essa coisa linda, um tom de rosa, né? E aqui também eu tenho as dobradas. E aí eu costumo plantar, que já aproveito e faço a forração nos vasos. Vasinho, ó, com casca de coco também dá muito certo. Aqui eu tenho a Mayalen, né, Trelesi. Tem a Fred Ives Sedum Bronze. Elas se dão muito bem nesses vasinhos de coco, feito com casca de coco. Aqui eu tenho um que tá mais velhinho, ó, também. Logo vou fazer um replante, mas ele tá bonitinho. Vasinho meia lua, olha só, com Nus Balmeriano, né? E o outro
Sedum Adolfo, se eu não me engano. Por aqui tem chovido bastante, gente. Aí o sol acaba castigando, né? Porque o sol quando vem muito forte. Aqui eu tenho 3 tipos de seduns. Tenho o Trelesi, eu acho que é o Sedum Adolfo, o verdinho, e esse Nus Balmeriano. Que eu tô doida para fazer um vaso cheio dele, mas eu não tenho muitos. Então eu tô tentando fazer mudas. Aqui também tem mais um vasinho, meia lua, com sedum também, Francesco Baldi. Tá passando um avião aqui. Francesco Baldi e esse outro sedum e uns trelesi também ali no meio. E aqui tá a minha sacolinha, ó, com maiala, coisinha rica. Olha, fofurice. Coisinha linda, né? Amo. Lá do outro lado tem as fadinhas azuis que estão plantadas atrás dessa tela e elas já estão subindo aqui até que as buganvílias tomem conta aqui desse espaço, que eu fiz um cantinho especial aqui com 2 vasos de buganvília branca e uma cor de rosa no meio. Mas as fadinhas azuis, ó, são muito fofas. E eu sempre tenho ela aqui no jardim também. Aí ficou esse vaso aqui, ó, com a buganvília branca. Aqui mais no centro eu coloquei essa que tá plantada no chão, que é uma rosinha dobrada, muito lindinha. E aqui do outro lado também eu tenho mais um vaso com a branca. E eu acho que aqui no meio, se eu não me engano, é uma vermelha. Que eu plantei 2 mudas no vaso só. Inclusive tem às 11 horas, ó, fazendo a forração. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe um hype, inscreva-se no canal se não for inscrito, faça parte aqui do meu Jardim na Roça. Aqui temos também paraguaiense, uma suculenta belíssima, de facílimo cultivo e está dividindo o vaso aqui com uma linda buganvília vermelha, que ainda está sem flores, mas eu fiz uma poda nela de condução. Olha só como é que ela está redondinha, está em formato de árvore e tá uma coisa linda esse vaso. Aqui ao lado tem uma crassulazinha, ó, mas as paraguaienses tá tomando espaço aqui, tá a coisa mais linda de se ver. Olha, aqui ao lado eu coloquei tostão para fazer a forração. Dá muito certo porque o vaso fica muito seco, o substrato seca bem rápido. E aí o tostão mantém a terra mais úmida. Dá mais certo para mim. Aqui também tem buganvília branca. Já está no final da floração. Logo ela vai estar muito bonita porque eu fiz uma poda também recentemente. Olha só que linda. Por aqui, gente, o dia tá nublado, mas quando o sol vem muito, muito quente. Vocês não têm noção. E aqui, pessoal, para finalizar esse vídeo, vou mostrar para vocês mais 2 buganvílias que eu tenho plantadas aqui no vaso. Aqui também coloquei tostão, que é uma dica aí que eu deixo para vocês que moram também numa região muito seca ou não tem muito tempo para ficar regando planta todo santo dia. É uma opção, né? Você colocar aí o tostão para poder manter um pouquinho da umidade, já que seca bem rápido o substrato. Aqui eu cultivo as minhas plantas, tenho feito meus próprios vasos e tem dado muito certo. E o resultado, olha aí que coisa linda. Essa buganvília cor-de-rosa é uma graça e é uma das que mais florescem aqui, é essa espécie e a de cor branca, que eu amo demais. E antes de finalizar o vídeo, essa aqui que eu recém plantei também. Agora que ela deu uma firmada, né? Ela chegou a murchar, mas deu tudo certo. Precisei trocar ela estava num saco, né, de muda, mas o saco estava muito grande. E aí eu precisei mexer no torrão, mas deu tudo certo. Agora já está adaptada ali, graças a Deus. Então, pessoal, e para vocês que ficaram até aqui, eu ofereço essas flores lindas para cada um de vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus
e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.